Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode se assentar. Aleluia. Deus é muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, que coisa boa. Estamos bem. Chegamos aqui e nós precisamos agora dar continuidade ao que Deus já começou. Eu ficava ouvindo essa música, ficava cantando ela e podendo lembrar do que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu não sei se você lembra quando você era ímpio, mas eu lembro quando eu era ímpio. Eu estava certo para morrer de uma forma precoce. Eu não tinha saída. Mas havia, certamente, no reino de Deus, algo que ele já tinha visto que eu não conseguia enxergar. Ele já havia me visto nesse lugar que eu estou hoje, ele já havia me visto na posição que eu estou hoje. Ele já me via com vida, ele já me via em paz com a minha família, ele já via tudo isso, mas eu não conseguia enxergar. E além do mais, eu não queria dar atenção às verdades que até mesmo por ímpios eu ouvi. Mas graças a Deus que ele pôde abrir os meus olhos. Um dia, ele falou ao meu coração e eu decidi guardar aquilo. Não é que eu fiquei obeso, como a Andréia ensinou muito bem hoje pela manhã. Muitas vezes, não é que os crentes estão obesos, eles estão, na verdade, raquíticos. A palavra tem chegado, mas eles não têm deixado ser guardada no coração e acabam tendo a necessidade. E quando tem a necessidade que vão lá na despensa buscar, não tem nada. E aí vai ficar com fome. Eu não sei se você já teve vontade de comer alguma coisa na sua casa e diz, lá na despensa tem ou na geladeira tem. E quando você vai, não tem. Por quê? Você se descuidou de alguma forma ou de outra. E aí pensou que tinha. Mas não podemos, como crentes, viver de pensamentos, não. Nós não podemos viver pelas emoções, pelos pensamentos, temos que viver por fé. Eu quero entrar nessa linha hoje de fé. Eu não sei se você declara fé, como nós cantamos, fé que declara fé. Eu não sei se você verdadeiramente é um homem ou uma mulher de fé. Eu não sei qual o tamanho que está a sua fé. Eu não sei se você tem vivido por fé. Eu não sei. Você sabe. Você conhece o tamanho da sua fé, você sabe ao seu respeito, eu sei ao meu respeito. Eu não consigo nem saber a respeito de Margarida, nem dos meus filhos. Quando eu digo não saber, não estou dizendo que não os conheço. Estou dizendo que a parte espiritual é eles que sabem o nível que estão. Eu posso até deduzir, mas saber não, saber é com eles. E eu ficava pensando, esses dias, eu comecei a ouvir ministrações, e todas as vezes que eu via um tema, que eu colocava, acabava em fé. Eu dizia, que coisa, eu não queria pregar sobre fé, eu queria outras coisas. Mas o que vai nos sustentar mesmo é fé. A gente, por mais que queira fugir dessa pregação, nós não vamos conseguir, porque o próprio Deus nos alerta que o que agrada a Ele é fé. Então, como é que a gente vai fugir de algo que agrada a Deus? Deus opera através da fé, que está em nós. Ele é poderoso para fazer, mas ele precisa ver algo em nós para poder fazer.
E eu ficava pensando a respeito dos heróis da fé. Amados, é tão interessante quando a gente começa a ler a respeito deles, que você olha para você mesmo e diz: rapaz, eu estou muito distante de fé. Eu não tenho nada de fé. Porque eles não tinham sequer a palavra escrita. Nós temos a palavra escrita. Ela está todos os dias à nossa disposição. Eles não tinham e eles faziam muito mais do que nós. Eles ouviam um profeta de vez em quando. Sabia que eles não tinham o profeta constantemente com eles? Eles ouviam o profeta. Quando eles ouviam o profeta, eles faziam daquele alimento que chegava para eles, né, um grande banquete. Eles comiam, até se fartar de verdade. Porque eles não sabiam que dia o profeta viria novamente. Então eles tinham que aproveitar tudo. E aí é nós que temos todas as oportunidades de nos alimentarmos todos os dias, nós sobejamos o alimento que está posto. Quanto de nós temos sobejado a palavra? Nós éramos para viver numa condição muito mais favorável do que os profetas. Nós éramos para viver numa condição muito mais favorável do que os homens que ouviram os profetas. Nós éramos para viver numa condição muito mais favorável do que os que fizeram algo que Deus colocou nas mãos deles. Porque nós vivemos hoje numa aliança superior. Deus nos deu essa condição de desfrutarmos da graça dele todos os dias. Eu não sei se você sabe que tem uma graça disponível. Vocês podem sentar, por favor. Amém? Eu não sei se vocês sabem que tem uma graça disponível para nós. Não é todos os dias. É todos os instantes de cada dia. A graça está disponível. Mas o que é que temos feito com isso? Nós temos aproveitado a graça. Nós temos desfrutado do que a palavra traz para nós como ensinamento. Nós temos agarrado as promessas que Deus tem para nós. Talvez você tenha colocado algumas coisas diante de Deus e ache que está tudo muito ajustado da forma que você colocou. E eu quero falar um pouco dessas coisas. Muitas vezes nós queremos apertar Deus no canto da parede. Eu acho bem interessante essas coisas, porque quando nós queremos apertar Deus no canto de parede, nós entramos, como a gente costuma dizer, na presença dele. Pelo menos depois que eu nasci de novo eu nunca mais saí, né? Mas tem pessoas que dizem: eu entrei na presença de Deus e fiz assim. Então vou usar esse termo. Quando entramos na presença de Deus, nós entramos logo chorando, choramingando, se lamentando, achando que Deus vai precisar disso, desses lamentos, desses choros, para poder nos abençoar. Não, Deus já disse que somos abençoados. Eu quero que nós, nessa noite, entenda isso. Nós já somos abençoados, porque Deus disse que somos abençoados. Foi Ele que disse. O sacrifício da cruz não foi para nós sermos ainda. No momento que Ele disse está consumado, Ele estava dizendo: estão abençoados. Ou seja, foi naquele momento que aconteceu da nossa bênção ser liberada. O problema é que nós ainda estamos esperando para Deus liberar a bênção. Eu não acho que nós deveríamos pensar que Deus errou o tempo do verbo. Quem acha que nós ainda seremos abençoados?
Quem acha que o tempo está errado, o tempo do verbo está errado? Não, a Bíblia diz que nós já somos abençoados. Então, se nós já somos, o que é que está faltando para desfrutarmos? Não está em Deus o problema. Lá já foi aberta a torneira, lá já foi aberta as portas que tinham que ser abertas, lá já foi aberta as janelas para derramar por elas bênçãos sobre nós. E por que a gente não tem desfrutado? Será que não é pela nossa postura diante dele, ou pela forma que estamos crendo? Pastor, mas eu tenho fé. Será que a fé não está baseada no amor? E hoje pela manhã nos foi ensinado que, assim como nos amamos, devemos amar o nosso próximo. Será que não tem uma base faltando em nós para poder a bênção ser manifesta? Será que quando Deus manda nós plantarmos, nós estamos plantando? Será que nós estamos todo ajustado naquilo que Deus nos manda fazer, para que possamos trazer as bênçãos dele à existência? Porque elas já estão prontas, já estão liberadas, faltando apenas a manifestação. Por que elas não estão manifestas? Certamente o problema não está em Deus. É certo que o problema está em nós. Nós precisamos manifestar as bênçãos que Deus já liberou para nós. Olhe para o seu irmão e diga: o problema não está em Deus. Diga: o problema está em você. O problema não está em Deus. Deus, ele já providenciou todas as coisas. Abra em Hebreus. Vamos começar por lá. Aleluia. Eu quero que você fique animado. Talvez você saia daqui hoje até pulando. Você tenha começado aí bem quietinho, dizendo: o que é que ele vai hoje nos pregar? Vou pregar a palavra, amém? Eu não vou pregar outra coisa. Se eu tiver de ler, eu vou ler a palavra. Outra coisa não, porque eu sou cuidadoso a não pregar outro evangelho além daquele que já foi estabelecido. Nós precisamos ter esse cuidado também. Muitas vezes as pessoas veem tanta coisa que acaba dando uma fugida, e isso tem trazido prejuízo ao corpo de Cristo. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 1, ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível pelo existir das coisas que não aparecem. Então a gente precisa primeiro entender que fé não é aquilo que sentimos, fé não é aquilo que vemos, fé não é aquilo que tocamos. Fé é algo diferente. Fé é algo que você crê sem ter sentimentos. Fé é algo que vai te tirar da condição natural, ou seja, vai tirar você de pensar na condição natural e vai te conduzir a pensar na condição espiritual. Não é suficiente nós dizermos que temos fé, mas não conseguirmos ultrapassar um determinado tempo em oração
para que as bênçãos sejam manifestas. Ou seja, qual o tempo da bênção ser manifesta, eu não sei. Pode ser que você ore ou receba oração e na mesma hora aconteça. Pode ser que leve 2 dias, pode ser que leve 1 mês, pode ser que leve 1 ano, pode ser que leve 10 anos, nós vamos chegar em alguns pontos desses. Pode ser que leve 40 anos. Eu não sei se você tivesse tido uma promessa da parte de Deus e esperado 40 anos e depois dos 40 anos tivesse o dinheiro para ir lá e adquirisse, se isso era fé ou não. Como você ia pensar? Certamente eu pensaria que era fé, porque eu perseverei, e a Bíblia diz que fé persevera. Mas eu não sei como você pensaria. Mas eu quero que a gente pense primeiro o que é o fundamento da fé. É você crer naquilo que você não vê, crendo que certamente aquilo que você está crendo com os olhos espirituais vão estar de uma forma física, ou seja, aquilo que você imaginou, aquilo que você já viu antes, tendo a realidade hoje. Né? Nós podemos trazer isso para o nosso prédio aqui. Eu fico pensando nesse prédio, às vezes quando eu estou em casa, eu estou no trabalho, e sobra um tempinho, eu começo a pensar nesse prédio. A forma que Deus nos deu a condição de chegarmos aqui. Estávamos lá no Jeremias e Deus ele falou comigo de várias formas e eu não conseguia entender, na verdade, o que é que Deus queria me dizer. Eu pensei em tudo menos mudar de prédio. Quando ele falava em mudar, eu pensava em mudar o formato do culto. Quando ele falava em mudar, eu pensava em mudar os dias do culto. Quando ele falava em mudar, eu pensava em mudar os horários dos cultos. Enfim, eu pensava tudo, só não pensava em mudar, estava tão bom. Não era, Edson? Tudo bem lá, tudo arrumadinho, tudo. Mas aí um dia ele falou muito claro comigo, que era para mudar de endereço. E as primeiras pessoas que eu compartilhei foi com o pastor Júnior e o pastor Lucílio, numa reunião de homens que nós estávamos tendo. E o pastor Lucílio ele ficou mais empolgado do que o pastor Júnior. Foi, pastor? O pastor Lucílio de imediato disse: o senhor já está procurando para ele? Eu disse: calma, rapaz. E aí eu fiquei bem maravilhado com aquilo e eu já estava procurando. Mas aí eu fiquei com mais afinco. Eu comecei a procurar com mais constância. E quando foi num determinado sábado, eu saí de casa e fui para o centro, fui caminhando. E quando foi para retornar, eu retornei por aqui. Encontrei um prédio em frente a Adão Silveira. Encontrei outro prédio nesse mesmo sábado, em frente a Novo Rumo. E eu passava quase todos os dias por aqui, a pé, de carro, de qualquer jeito que você quisesse, eu passava por aqui. Quantas vezes eu passei? E nesse dia, quando eu cheguei aqui, estava esse prédio levantado. Eu digo, levantado de ontem para cá, porque não existia esse prédio. E quando eu parei em frente a esse prédio, algo me atraía para dentro dele, eu não conseguia entender. E aí eu falei para a Glef, falei para a Margarida, que o prédio já havia sido encontrado. E aí Glefson veio aqui, se alegrou, o pastor Lucílio, quando soube, terminou o culto, já veio para cá, já para passar em frente, e ele disse que algo atraía ele, o pastor Júnior também, da mesma forma, passou e nós fomos avançando naquilo. Só que a gente precisa entender que o diabo ele não está satisfeito, nem ele vai ficar satisfeito com o crescimento de ninguém nunca. Diga, o diabo não quer que eu cresça. E aí nós ficamos guardando a obra para ser anunciada. E hoje eu rio, né, porque já passamos por toda aquela agonia. Mas quando eu anunciei que íamos nos mudar para cá, a igreja lá quase caía por cima de mim. As pedras que vinham eram muito grandes. Eu comecei com o escudo da fé e fui me defendendo. E hoje a gente ri, mas
Foi pesado naquele tempo, foi difícil, foi complicado. Mas o que me alegra é que o diabo, ele não conseguiu nos parar. O diabo, ele não conseguiu enganar as pessoas que estavam junto conosco. E quando nós viemos para aqui, em maio do ano passado, né, definimos o dia, eu quero dizer que nós só ficamos um mês depois do anúncio. Eu quis pegar todo mundo bem rápido, para não dar tempo de ninguém ficar com muita raiva. A raiva era rápida, passava rápido, aí pronto. Né? Então, assim, ficávamos pensando agora, a liderança, nem todos concordaram. Então, no dia da limpeza, eu acho que 30% vai. Eu ficava pensando assim. A minha fé, ela encolheu. Mas eu estava usando fé para ter pelo menos 30%. E quando viemos para aqui no dia 1º de maio, para fazer a limpeza, né, pastor Júnior? Lefo, estava todo mundo aqui. Aí eu quero que levante a mão quem estava aqui no dia 1º de maio, no dia que nós nos mudamos. Levante o braço. Fique em pé quem estava aqui no dia. Pode ficar em pé, por favor. Se você pode ficar em pé, fique. Esses eram alguns dos que estavam. Tínhamos muito mais aqui. É bem verdade. Tem algumas mulheres que estavam e hoje elas já concluíram a confraternização delas. Mas nós tínhamos muito mais gente do que isso. Pode sentar, obrigado. E era uma alegria tão grande em nós, irmãos. Agora era uma alegria imensa. Nós aqui, né, conseguimos lavar o prédio. Era muita sujeira. Parece que quando a gente chega, né, Edson? É muita sujeira para tirar. Mas a gente consegue, tem os irmãos que cooperam. E nós tivemos, no primeiro culto, 200 pessoas aqui nesse lugar. Aí você talvez fique pensando, mas 200 pessoas? Mas você não precisou, você que não sabe, não precisou de andar em fé, de ousar como eu precisei, como eu andei, como parte da liderança andou. Você não sabe como era a nossa condição lá, de ter cultos com 50 pessoas, 40 pessoas num domingo à noite, e não abrir e fechar de olhos, é isso que eu quero trazer, não abrir e fechar de olhos, você ter 200 pessoas, sentadas em um auditório, e hoje a gente olha, e tem 100, 120, 140, 180, 200, eu não sei se você consegue ver alguma coisa diferente, mas eu consigo ver. Eu não sei se você consegue entender, você sair de um aluguel de R$1.500 para passar para um aluguel de R$5.000. Com as mesmas pessoas que à época congregavam. Aí você diz, pastor, toda a vida foi fácil de pagar o aluguel, o diabo nunca vai deixar que você tenha a paz que você precisa ter. Ele vai sempre estar ali, apresentando alguma dificuldade para você. Fique tranquilo, irmãos. Você vai ter sempre alguma dificuldade para vencer. Porque se você não tem dificuldade, você não consegue exercer fé. Você não consegue perseverar. Todos os homens que você vai ler lá no Velho Testamento, todos os heróis da fé tiveram problemas grandes a enfrentar. Mas eles não desistiram, eles foram firmes, eles ficaram firmes. Eles fincaram o pé e disseram, eu não desisto, até que se cumpra o que Deus disse. Abra comigo, lá em Gênesis. Gênesis 17. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Gênesis 17, versículo 1. Abre lá para a gente ler.
Já abriu? Aguarde por mim, por favor. Eu estou abrindo. Glória a Deus. Gênesis 17. Nós vamos ver quando Deus ele promete a Abraão que Abraão será pai de uma grande nação. E eu quero que você fique bem atento, porque vai chegar um momento bem interessante que o próprio Abraão ele não conseguiu crer que seria possível. E nós temos Abraão como o pai da fé, o nosso pai da fé. Vamos ler. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. O primeiro ponto que nós temos que entender para trazermos as bênçãos de Deus à existência é andarmos na presença dele e sermos perfeitos. O que é ser perfeito? A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o fundamento básico, ou base. E Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. O que é andar na presença de Deus e ser perfeito? É não esquecer que Deus existe, estar atento o tempo todo que Ele é real, e em tudo que for fazer, ter cuidado para não cometer pecado. Ou seja, você não terá de que ser reclamado da parte de Deus. Se você anda tendo temor ao Senhor, e em todas as coisas que se levantam favoráveis a você, e você percebe que é uma cilada do diabo, você diz não, você está andando perfeito. Ou seja, que acusação haverá contra você se você não comete erros? Então o primeiro ponto que Deus diz a ele é esse: preste atenção, Abraão. Preste atenção, Abraão. Aleluia. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abraão com o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, será comigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abrão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, diga, já mudou o nome. É interessante que quando Deus começou a conversa, ele era Abrão. No decurso da conversa, ele já deixou de ser Abrão, e agora Deus já está conversando com o pai de numerosas nações. Disse Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada
do seu povo, quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei a ela, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão com o rosto em terra e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Abraão foi conversar com Deus, ou Deus veio conversar com Abraão. Deus disse que mudaria o nome dele para que ele fosse Abraão, porque Abraão é pai de nações. Depois ele muda o nome de Sarai para Sara, porque Sara, né, é aquela que fará com que a nação prometida, a geração de uma forma extraordinária, nascida de Abraão, ela será o ventre que dará início àquilo tudo. Mas o que me chama a atenção é quando Abraão, irmãos, tendo conversado com Deus, eu não estou falando de eu conversar com Josenildo, não. Eu estou falando de eu conversar com Deus. Eu ter a convicção que era Deus conversando comigo. E simplesmente ele diz: mas será que eu, com 99 anos, terei filho? Como é que se dará isso? Deixa eu te perguntar, irmãos. Não cria perguntas bobas para Deus. Não apresenta a tua incredulidade de uma forma tão clara. Se tu tem incredulidade, guarda ela contigo. Se Deus já disse que vai te abençoar, você não tem que agora se preocupar quando será. Tem uma promessa vigorando. E no tempo oportuno, essa promessa ela vai brotar, ela vai estar presente diante de você e também daqueles que duvidaram. Abraão duvidou: como eu, sendo velho, poderei? Como Sara, sendo de 90 anos e estéril, trará ou terá um filho? Isso não é da minha conta, nem da sua conta, nem deveria também ser da conta de Abraão e nem de Sara. Isso era da conta de Deus. Deixa eu te dizer, irmãos, quando Deus promete algo grande a você, não é da sua conta como vai acontecer, é da conta dele. A responsabilidade deixa de ser sua e passa a ser dele. Quem fez a promessa foi ele, não foi você que pediu, não foi você. Simplesmente ele usa alguém para te dizer que vai ser, e acabou. Eu não tenho culpa de Deus em 2012 ter dito a mim que nós iríamos ter uma congregação para 3.000 pessoas. Não foi eu que disse, foi ele quem me disse. Agora é da conta dele cumprir. Eu só preciso crer, irmão. Eu só preciso todos os dias estar perseverando. Nós vamos para um lugar, um ambiente para 3.000 pessoas. Quando vai ser, não me interessa. Pode ser que amanhã chegue alguém e me entregue a planta do terreno dizendo é seu. A escritura diz é seu terreno. Eu só tenho que continuar crendo. Eu não tenho que ficar agora preocupado. Ah, como se dará? Eu não tenho dinheiro. Deus resolva. Não sou eu que tenho que resolver essa parte. Não foi eu que disse que ia dar a Deus uma congregação para 3.000 pessoas. Não foi eu que disse, ó Senhor, eu vou construir para lhe alegrar. Não, foi ele que disse. Ele me apresentou. E por que agora eu vou ter que ficar preocupado com isso? Você acha mesmo que eu vou perder meu tempo ficando preocupado? Como é que o terreno vai chegar? A minha parte eu fiz, eu fui lá no terreno, orei. Quantas vezes fui 6 horas da manhã naquele terreno? Meio-dia. Quantas vezes fui? Quantos dias fui? Agora é aguardar no Senhor. E nós temos que ter a sabedoria suficiente para aguardar de verdade, esperando com paciência. No tempo certo, irmãos, mesmo Abraão, sendo lá velhinho, no tempo certo funcionou. As coisas que tinham que funcionar, funcionaram. Ele pegou Sara velha lá, no jeito.
botou para descer em Sara lá. Foi, irmão, não tem outro jeito de dizer. Pegou Sara, ajeitou Sara, minha velha, vai sair um negocinho daí, vai ser um menininho. E o que eu acho interessante é que conforme a promessa, diga, conforme a promessa. O problema é que a gente não fica ligado na promessa que Deus faz. Quando Deus estava conversando com Abraão, ele disse, daqui a um ano vai ter o menino. Aí Abraão não creu. Aí Deus disse, eu vou ter que dar um jeito desse homem crer que daqui a um ano tem um menino. Mandou uns anjos. Abraão, não sei o que foi que Abraão viu, porque os anjos estavam lá, normal como a gente. E Abraão foi lá, mandou logo preparar a melhor farinha que tinha. Ele foi lá, matou um bode, e fez o guisado, trouxe coalhada, tanto trouxe para aqueles dois homens. Eu não sei como aqueles homens comeram tanto. Eu acho que os anjos deviam estar com muita fome, por tanto de comida que Abraão deu a eles. Mas quando os anjos estavam comendo, aí perguntaram, pô, cadê Sara? Sara está lá na cozinha. Pronto, daqui a um ano, por esse mesmo tempo, ela vai ter um menino. Vai estar com o menino aqui. Sara riu, escondida. Uma velhinha cair nos dentes, vai ter menino. Deus, ele não olha para a idade, não, irmão. Quando ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Quando ele diz que vai liberar, ele vai liberar. Porque se já está tudo pronto, falta agora a manifestação. E eu sei que com um ano, Isaac nasceu. E hoje nós somos fruto daquilo lá. Mas eu tenho outras coisas para contar para você. Porque eu ficava pensando em casa, tem muita gente na igreja com promessas e está achando impossível se cumprir. Eu quero lhe dizer que as promessas que Deus te prometeu não estão perdidas. Olhe para o seu irmão e diga, você está crendo? Diga, você está sendo ousado? Diga, você está perseverando? Diga, você tem fé? Você precisa acionar a sua fé. Você sabia que, por mais potente que o motor do veículo seja, se você for sair empurrando ele, você, quando muito, numa ladeira, vai alcançar uma velocidade de 20 km, quando muito. Mas você sabe que ele tem uma chavezinha lá, que você coloca na ignição e dá na partida, e ele, a partir dali, já está acionado o motor para, se você quiser, em 9 segundos alcançar 200 km. Obviamente que nós precisamos estar numa pista que dê a condição para isso. Mas em 9 segundos, um carro potente, ele alcança 200 km. Rápido. Olhe para o seu irmão e diga, ei, coloca a chave na ignição e acione. A sua promessa está chegando. Agora, irmãos, eu tenho as promessas para se cumprir na minha vida. E eu não aciono, não coloco nem a chave para depois acionar. Como é que elas vão acontecer? Eu ficava pensando nessa careca aqui. Todo mundo riu da minha careca. Quando eu cortei quinta-feira, o cabelo ficou bem baixinho. Aí eu disse, pronto, agora eu fiquei muito lindo. E esse cabelo, logo ligeirinho, vai estar aqui de volta. Mas ele não vai estar ligeirinho, não. Agora,
Eu preciso perseverar que ele vai chegar na medida que era. Os cabelos estão. Se eu passar a gilete aqui como o Alexandre passa, ele não saiu, ele saiu. Vem cá, Wilson, por favor. Deixa eu dizer, aqui, olha, tem cabelo. Aqui tem cabelo. Por mais que ele passe a máquina zero aqui, vai nascer cabelo. Ele pode passar todos os dias. No dia que ele parar de crescer, no outro dia tem cabelo. Aqui fora. Mas aqui, aqui está complicado. Aqui já acabou. Aqui tem que ser um grande milagre. Aqui não precisa ser milagre, não. Amém? Aqui não precisa ser milagre. Aqui vai crescer. Ele só precisa ter paciência, ser perseverante, que o cabelo vai chegar. Agora, se ele quiser que nasça cabelo aqui, ele tem que crer no milagre. Eu estou falando disso. Estou falando de uma fé natural e de uma fé espiritual. Aqui, natural, vai nascer cabelo. Aqui é o milagre. Amém? Mas se ele ousar, se ele decidir crer, um dia tem cabelo aqui. Não abrir e fechar de olhos, tem cabelo. Se ele decidir crer, porque se ele decidir não crer, não vai ter nada. Amém? O meu não, o meu vai ser muito rápido, né? Mas eu quero trazer outro exemplo aqui da palavra para você. Eu quero que você abra em 2 Reis, capítulo 17. Eu estou falando, irmãos, de homens que não tinham o Espírito Santo dentro, não tinha a graça de Deus favorecendo eles, mas que eles alcançaram. Tudo que Deus dizia para eles, eles guardavam e praticavam. Então, abra sua Bíblia em 1 de Reis, capítulo 17. Nós vamos acelerar que o tempo está quase acabando. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Diga, era um homem, Elias, era um homem como eu. E Elias, ele decidiu dizer uma palavra, e que aquela palavra se cumpriria, e que só aconteceria o contrário, no dia que ele decidisse falar o contrário. A gente pode até trazer assim, e era Deus? Não, ele cria. Ele tinha convicção que aquilo que ele estava falando era verdade. Certamente ele ouviu da parte de Deus, irmãos. Porque o homem não pode dizer da forma que ele disse, se Deus não tivesse tratado com ele, se ele não tivesse uma comunhão com Deus de uma forma diferenciada. Vamos ler. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retire-te daqui, vá para o lado oriental e esconde-te junto a torrentes de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás das torrentes, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Segura um pouquinho. O que eu acho interessante é que tanto Abraão como Elias receberam instrução da parte de Deus. Não sei se você percebeu no texto que lemos de Abraão, que tinha instruções da parte de Deus. Elias aqui também tem instruções da parte de Deus. Agora deixa eu te perguntar. Deus, eu quero que você responda para você mesmo. Você nem precisa dizer amém, nem glória a Deus, nada. Você tem obedecido o que Deus tem dito para você fazer?
As instruções dele, você tem colocado em prática? Você não precisa responder. Você só precisa examinar se o que Deus te disse para fazer, se você está fazendo em conformidade com o que ele falou. Porque para o menino nascer lá com Abraão e Sara, ele teve que fazer o que Deus disse. Para acontecer dos corvos e alimentar Elias, ele teve que obedecer a Deus. Ele foi para as cavernas, e a Bíblia diz que todos os dias os corvos levavam alimento para ele pela manhã e à tarde. Eu não sei se você sabe que corvo gosta de carne, quem sabe disso? Corvo gosta de carne, mas ia carne fresca todos os dias para Elias. E o corvo não comia o que era de Elias, levava e entregava a ele. Se Deus disser, irmãos, vai ser do jeito que ele disse. O problema é que nós não estamos conseguindo crer da forma que é para crer. Nós cremos desconfiando. Versículo 5. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então ele foi, ficou lá, e por não ter chuva, não tinha água. Deus dá outra instrução para ele. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Deixa eu pedir para você prestar atenção no tempo do verbo, do qual ele fala da viúva. Ele diz que ordenou. Diga, já está resolvido. É como se eu ordenasse ao pastor Júnior fazer algo e eu fosse embora. E qualquer pessoa que chegasse para o pastor Júnior, de acordo com a ordem que eu dei a ele, ele ia fazer. Mas eu quero que você ande comigo um pouquinho mais, para a gente perceber algumas coisas diferentes disso que a gente está acabando de ler. Eu quero até ler novamente. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Segura um pouquinho aqui, por favor. Nós lemos na instrução que Deus estava dando a Elias, que ele já havia ordenado a viúva a alimentar Elias. Elias vai, encontra essa viúva, e a viúva não tem instrução nenhuma da parte de ninguém. Você já parou para pensar nisso? Primeiro Deus diz a Elias: eu já ordenei, a viúva lá já está sabendo. Elias vai e chega diante da viúva, que eu acho até interessante ele ir encontrar, mas Deus disse que teria. Quando ele chega aqui pede, a viúva diz: meu amigo, aqui está o seguinte, eu não tenho mais nem um pau para dar na cachorra. Acabou-se, foi tudo.
Tem mais nem a cachorra para dar uma cacetada nela. Quando Elias pede, ela diz, só tem um bocadinho, vai comer eu e meu menino e nós vamos morrer. E acabou a conversa. Elias disse, tudo bem, só tem isso? Eu concordo que só tenha isso. Mas você vai fazer e vai trazer para mim, conforme eu estou lhe dizendo. Vamos ler. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste. Tudo bem. Ela estava falando a verdade, ela não tinha outro jeito. Vá e faça o que você disse. Mas primeiro, faz dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Meu Deus, que loucura, que doidice é essa? A mulher acabou de dizer que só tem um pouquinho para ela e para o filho. Elias disse, faça para mim, faça do jeito que você disse. Vai fazer o bolinho bem bonitinho, mas traga primeiro para mim. Quem vai comer sou eu, você não vai comer nada desse, não tem como não. Agora você traz para mim, e quando você voltar lá, vai ter para você e vai ter para o seu filho. E enquanto não chover, diga enquanto não chover, vai ter farinha para você, vai ter azeite para você e para o seu filho. Não vai faltar. Eu quero que a gente entenda isso, irmão. Quando Deus promete, não precisa esforço da nossa parte. Vai acontecer. O problema é que nós queremos forçar a barra. Nós queremos pagar a conta na nossa força. Nós queremos adquirir o alimento na nossa força. Nós queremos tudo na nossa força. Quando nós dizemos que dependemos de Deus. Se nós dizemos que dependemos de Deus, nós temos que depender de Deus em todas as coisas, irmão. Nós temos que manter a presença dEle o tempo todo em nós. Elias entendeu. Deus disse, vai lá, vai encontrar, vai pedir, vai comer e não vai faltar. Deixa eu te dizer, irmãos, o problema é que nós estamos crendo de forma diferente. Os nossos olhos, eles ainda não conseguiram enxergar, mesmo que a gente saiba o fundamento da fé. Mas os nossos olhos, eles não estão indo além, eles não estão abertos para vermos como é a nossa condição no âmbito espiritual, porque nós não somos mais naturais, irmãos. Nós ainda estamos crendo de uma forma natural. Nós ainda não estamos conseguindo enxergar que Deus é Deus e que Ele pode muito mais do que a gente pode, do que a gente imagina, do que a gente pede. É preciso a gente despertar, irmãos. Olhe para o seu irmão e diga, desperta você que dorme. Eu não vou me calar. Desperta você que dorme. Deixa eu te dizer, Elias orou. Deus disse, vá para a caverna que eu vou lhe alimentar. Ele não teve problema com ele. Diga, homem de fé. Foi para a caverna, ficou o tempo que foi preciso na caverna. Depois Deus disse a ele, agora encerrou a água, você fica aqui vai morrer de sede. Vá para lá que você vai encontrar uma viúva. E eu já ordenei a ela. Como já ordenou, irmãos? Se chega lá e a viúva não sabe de nada. Você já parou para pensar nisso? Porque se Deus tivesse falado com aquela viúva, quando ele chegou lá, ele disse, Deus já falou comigo. Você já foi conversar com alguém que alguém disse, não, Deus falou comigo já, está só confirmando. Mas você já foi falar com alguém e a pessoa fica feita um abestalhado? De que se trata? E daqui a pouco acontece na vida dela? Então, a viúva ficou assim, e agora? Não tem e agora não tem crê ou não crê não, vai e faça. Obedeça, só obedeça. Você pode obedecer a Deus?
Ame seu irmão, diga, irmãozinho, tão lindo. Você pode obedecer a Deus? Será que é tão difícil obedecer a Deus? Deus dá a instrução, a gente quer o resultado, mas não obedece. Não teremos resultado algum. Quando a viúva fez o que Elias disse, talvez a gente não consegue dimensionar isso, mas ainda faltavam pelo menos 3 anos até que se completasse o tempo que Elias foi orar. A Bíblia diz que passaram-se 3 anos e meio. Mas eu quero lhe dizer que conforme Deus ele já havia estabelecido no reino espiritual, as promessas, elas já estão resolvidas no reino espiritual. E no natural a gente precisa trazer a existência a elas. Então, do dia que Elias comeu, que seria o último punhado, até voltar a chover, todos os dias, diga todos os dias. Talvez a gente nem vá todos os dias na presença de Deus, mas todos os dias, a viúva ia lá, no saco, tirava a farinha, preparava, ia lá na vasilha, enchia o copo, misturava. A viúva não saiu para ir comprar. A viúva não plantou. Quando eu digo plantar de uma forma natural, precisamos lembrar que ela plantou de forma sobrenatural na vida de Elias, quando ela deu o último punhado que tinha. E tem muita gente, irmão, deixa eu entrar aqui. Tem muita gente dentro da igreja comendo a semente. Eu vinha pensando nessas coisas e você hoje de manhã me ajudou. Tem muita gente dentro da igreja comendo a semente. O que você tem que comer é o pão. O pão é para alimento. A semente é para plantação. Quando Deus te der a semente, não coma, irmãos, em nome de Jesus. Plante a semente, porque quando você plantar, ela vai nascer e vai produzir para você. E você vai ter o seu alimento constantemente. O que você tem que entender é que não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Ou a gente faz do jeito de Deus, irmãos, ou nós vamos ficar o tempo todo emperrados sem poder avançar. E vamos começar a culpar aquele que não tem culpa. A culpa é nossa. Por que comer a semente se a semente não se come? Deus diz, eu dou semente ao que semeia e pão para alimento. O que você tem que comer é o pão. Olhe para o seu irmão e diga, deixe de ser maluco. Coma o pão e plante a semente. Coma o pão e plante a semente, irmãos. O pão, ele é próprio para ser comido mesmo. Eu não sei se você já guardou pão para plantar. Quem já guardou um pão francês para plantar? Eu vou deixar o pão secar. Quando ele estiver na medida de plantar, eu vou plantar. Daqui a 3 dias o pão está mofado e não presta mais. Porque pão se come, pão não se planta. Agora não coma a semente, porque a semente se planta e vai produzir mais para você. Se você decidir fazer a coisa certa, vai funcionar. Glória a Deus. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez,
segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela, ele, ela e a sua casa muitos dias. Deixa eu te dizer, irmãos, eu estou fechando para você entender que a gente está acabando. Se você decidir obedecer a Deus, você será sempre suprido. Você terá sempre uma resposta. Você será sempre surpreendido. Eu queria que você chegasse domingo aqui e contasse o que Deus fez na sua vida nesses dias. Eu creio que você vai contar. Eu quero que você seja ousado a andar de acordo com as instruções de Deus. Eu não quero mais que você nem eu andemos o nosso próprio entendimento. Você sabia que a gente pode deixar de fazer com que aconteça o que Deus prometeu por conta da nossa insistência em fazer do jeito que a gente quer? Elias podia ter dito: corvo não traz carne para ninguém comer. Eu vou sair, vou matar um animal e vou me alimentar. Certamente ele ia morrer. Não ia dar certo. Ou ele poderia não ter saído daquela caverna porque tinha uma sombra e ele ia ter que andar em meio ao sol, arriscando algo, mas ele disse: eu vou. Tem uma palavra da parte de Deus, eu vou. Deixa eu te dizer, irmãos, se você tiver só o sinal da parte de Deus, tudo que você precisa é um sinal da parte de Deus. Vá, faça de acordo com o que ele disse, que vai funcionar. Nós não precisamos de muita coisa. Eu não preciso, irmãos, que venha o ministro mais renomado do Brasil ou do mundo para dizer a mim que o que Deus me prometeu vai se cumprir. Eu já sei que vai. Agora eu só preciso ouvir as instruções da parte de Deus e obedecer. O diabo ele vai se levantar mesmo para lhe afrontar o tempo todo, para dizer que você não vai conseguir. Como é que tu vai conseguir pagar esse dinheiro todo que tu deve? Como é que tu vai conseguir emplacar o carro? Como é que tu vai conseguir pagar as prestações da casa? Como é que tu vai conseguir comprar as roupas para os teus filhos, os presentes, aquilo que ele te pediu? O diabo ele vai sempre trazer a condição de dúvida para você. Porque dúvida não é de Deus. Dúvida é incredulidade, incredulidade é pecado. Todas as vezes que você duvida, você está sendo incrédulo. Todas as vezes que você é incrédulo, você está pecando. Vai tudo bem. Vai tudo bem, fique tranquilo. Foi só um botijão de água que caiu ali e estourou. Certo? Eu não sei se fosse a volta do Senhor agora, né? Se fosse a trombeta que tivesse tocado. Como é que está o seu coração aí? Está tudo bem? O meu? Tem algumas pessoas que quiseram correr, mas fique tranquilo. Não sejam incrédulos, sejam crentes. Então a gente só precisa andar, irmãos, de acordo com as instruções que Deus deu. Quando a gente andar na instrução que Deus deu, a nossa conta bancária, se tiver zerada, já está bom, né? Estando no vermelho aqui não presta, mas se tiver zerada, já está bom. Aí quando tiver um pouquinho a mais, aí melhora um pouquinho. A gente precisa de entender que Deus, irmãos,
Ele está conosco. Você pode crer que Deus está conosco? Você pode crer que Deus está com você? Habitando na sua casa? Deus habita na sua casa porque Ele habita em você. E aí você chega lá e Deus chega junto com você. Creia nas promessas de Deus. Não seja incrédulo, seja crente. Amém? O possível você faz. O impossível deixa na conta de Deus. Amém? Eu ficava pensando essas coisas, lembrando desse prédio aqui. Mas também eu lembrei de algumas vezes que eu tive enfermo. Não estou falando de enfermidade que chegasse a me matar não, mas teve uma. Isso, quando eu me converti, me deixou muito mais convicto. Acho que eu contei quarta-feira. Quando eu era ímpio, eu fui doar sangue, e quando doei sangue, ligaram para a casa da minha sogra, não tinha telefone na época em casa, e disseram que eu tinha que comparecer ao hospital da FAP, porque o médico tinha alguma coisa para me dizer. Eu fui lá na FAP, vim do trabalho, fui para a FAP, e quando cheguei lá, encontrei o médico e ele disse que eu estava com doença de Chagas. E para quem sabe o que é doença de Chagas, o vírus se aloja no coração e o coração vai crescendo, crescendo, crescendo até explodir. Eu acho que explode, né? Para matar o camarada. E quando aquele médico disse, eu fiquei muito tranquilo, e ele ficou perguntando por que eu estava tão tranquilo. Eu disse, não, doutor, porque o senhor é o médico, eu sou o paciente, e eu sei que eu não tenho isso que o senhor está dizendo. Eu não era crente, irmãos, eu era ímpio. E eu nunca fui de inculcar nada que alguém dizia, a não ser que depois eu confirmasse alguma coisa. Mas eu tinha tanta convicção dentro de mim, que eu não tinha doença de Chagas, que aquilo para mim foi como um nada que me disseram. E eu me submeti aos exames que ele pediu que eu fizesse. Todas vezes que eu fazia o exame, um dava troponosoma cruzi, outro dava doença de Chagas, e aí era uma misturada que nenhum exame conseguia bater com outro exame. Ou seja, eu continuei do mesmo jeito, tranquilo, sossegado. Passaram-se os anos, eu deixei aquilo para lá, passaram-se os anos. Isso foi em 94, 95 mais ou menos, quando foi 2002. Eu estava na igreja e o irmão Garibaldo, na época, hoje pastor Garibaldo, perguntou se tinha algum doador de sangue. Eu digo, está aqui um doador de sangue. E eu sei que eu fui doar aquele sangue. E quando eu, 3 dias depois, recebi a ligação lá do Hemocentro para ir buscar a minha carteirinha de doador. O diabo, ele vai atacar o ímpio ou o crente. Ele vai atacar o ímpio quando ele souber que o ímpio tem um chamado de Deus e que Deus vai alcançá-lo. Porque o diabo sabe quando já está perdido naquele alvo dele. Isso é certo, irmãos. Ele já sabe, ele vai fazer de tudo para antecipar a sua morte, para você não ter direito de servir a Deus. Então ele tentou já nesse tempo trazer morte para mim. E eu não dei muita atenção para ele não. Ai, para lá. Né? E hoje eu dou sangue 4 vezes no ano, com o maior prazer do mundo. Cheio de saúde, cheio de paz, nunca tive problema. Né? O maior problema que eu tive foi consolar minha sogra. Né? Que ela chorava todos os dias, vai morrer. Eu digo, não vou morrer não, tenha calma. Né? Se fosse bolão eu ia falar, né, diferente, mas eu amo minha sogra, tá certo? Tem algumas pessoas aqui que conhecem ela. Mas eu amo demais minha sogra. E ela chorava todos os dias que me via. Bastava me ver, começava a chorar. O bichinho vai morrer, vou morrer não, tenha calma. E hoje eu estou vivo aqui, brinco com ela de vez em quando. Aí você ainda fica brincando com isso, eu digo, calma, está tudo bem, eu estou vivo, vou continuar vivo. Amém? Então, se você tem promessa de Deus, irmãos, fica tranquilo, Deus vai cumprir. Deus
não vai permitir que você morra antes que as promessas dele se cumpram na sua vida. Você só precisa crer, descansa no Senhor. Amém? Eu quero que quem tem promessa de Deus, eu estou falando de promessa que você já está aguardando e sabe que tem um resultado naquilo que você colocou diante de Deus, mas ainda não está manifesto. Eu quero só que você levante seu braço onde você está. Glória a Deus. Então eu quero que você continue com o braço levantado, eu quero orar por você. Agora eu quero que você saia daqui convicto que você vai ter o resultado da sua promessa apresentado fisicamente. Amém? Pai, no nome de Jesus, aqui estou, eu preguei a tua palavra. Fé chegou ao coração dos meus irmãos, fé foi acrescentada ao coração deles. E eles estão confirmando, Pai, aqui, que tem promessas da sua parte, coisas que eles colocaram diante do Senhor, mas que ainda eles não conseguiram desfrutar, eles não conseguiram ver manifesto. E nessa noite, Senhor, como ministro da tua palavra, do teu evangelho, anunciador de boas novas, aquele que confirma ao coração dos teus filhos aquilo que o Senhor já falou para eles. E nessa noite, como aquele que está anunciando que o Senhor é fiel, que o Senhor é bom, que o Senhor continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Assim como foi com Abraão, com Elias, com tantos outros homens no Velho Testamento, o Senhor continua do mesmo jeito, sendo conosco. Eu te dou graças e eu declaro, Senhor, os teus filhos que aqui estão presentes nessa noite, tendo o resultado aguardado por um bom tempo. Eu te dou graças, eu libero sobre eles a tua bênção, a tua graça, e que verdadeiramente, Pai, aquilo que eles colocaram diante do Senhor, eles possam trazer o resultado em bem pouco tempo, da manifestação do que os olhos espirituais deles já viram, e agora contemplando com os olhos naturais. Eu te dou graças e eu os abençoo e concordo, crendo com eles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Júnior.